glória a Deus pela tua vida. Está preparado para receber de Deus algo diferente nesta noite? Que Deus venha te abençoar grandemente, querido. Deus venha te abençoar. E o que Deus tem nos dado hoje ali, estava sentado meditando, buscando em Deus, falando: Senhor, fala, porque se o Senhor não falar, complicou, né? Estou aqui como instrumento em tuas mãos. E o tema dessa mensagem de hoje é: Deus muda a história de um homem. Deus muda a história de um homem. E eu quero que você abra comigo Gênesis 32, do versículo 24 ao versículo 28. Gênesis 32, do versículo 24 ao versículo 28. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, eu mandei mensagem para todos os líderes de célula. Eu sei que está todo mundo cansado, correria, final de semana com festa, muita gente trabalhou e trabalhou muito para a glória de Deus, mas nós precisamos fazer uma reunião importante. Então todos os líderes de célula, líderes de ministério, líderes de setores, líderes de qualquer departamento da igreja, eu queria que ao final do Tadel permanecesse aqui. Nós vamos tentar hoje terminar um pouquinho mais cedo por causa dessa reunião. Nós vamos ter uma reunião muito importante para fazer um paralelo, para alinhar algumas coisas importantes. E nós precisamos da sua presença nessa reunião. Amém, queridos? Glória a Deus. Gênesis 32, do 24 em diante, diz assim: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da sua coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Repita comigo: Jacó respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. E o homem lhe perguntou: Qual é o teu nome? Repita comigo assim: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó é o meu nome. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Repita comigo assim: Meu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia, coloca a mão sobre o teu coração neste momento, querido. Vamos falar com o Pai, vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome nesta noite de terça-feira. Eu peço que neste Tadel de milagres o Senhor venha produzir milagres em corações aqui nesta noite. Venha distribuir graça e bênção para muitas pessoas nesta noite, papai. Senhor, segundo esta palavra, eu peço, nos dê o direcionamento daquilo que o Senhor quer ministrar em nosso coração nesta noite, para que possamos descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com a nossa vida. Eu peço, Espírito do Senhor, muda o nosso ser, muda a nossa vida, muda o nosso contexto e nos orienta nesta noite, conforme a tua vontade. Assim nós lhe pedimos como igreja do Senhor aqui reunida, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: Deus muda a história da vida de um homem. E o que eu quero dizer com este tema, com este título? Querido, olha para essa história.
E essa história tem muito a ver com a história da humanidade, da população, da comunidade como um todo. Porque nós muitas vezes na vida passamos por momentos difíceis e perguntamos: Deus, por que essa situação parece que não muda? Por que essa história parece que não toma um rumo diferente? E nós somos bons em fazer perguntas a Deus interessados numa resposta, que nos levem até uma resposta, e uma resposta clara muitas vezes. Nós perguntamos para Deus o porquê da enfermidade quando estamos enfermos, perguntamos a Deus o porquê da situação financeira estar tão amarrada, porque nós não soubemos administrar. Nós perguntamos tantas coisas a Deus e queremos respostas na hora muitas vezes. Isso nos dá uma ansiedade. Agora, a certeza que nós temos que ter é que Deus tem um projeto na vida de cada um de nós, tem um plano. Nós, como bons cristãos, temos aí o costume de, claro, sempre numa situação difícil, nós falamos assim: vamos orar. Tiago, no livro que ele escreve, fala assim: convide os líderes da igreja para ungir e orar para aquele que estiver enfermo, e a oração do justo muito pode com seu efeito. Ele diz isso, e a gente fala: então vamos orar. Mas sabe qual a maior dificuldade nossa? É porque tem coisa que é projeto divino, e o projeto de Deus, ele não começa muitas vezes com um ambiente favorável. Tem muitos projetos que começam com um ambiente desfavorável. Quando Deus quer promover uma mudança, o ambiente começa desfavorável. É um ambiente difícil muitas vezes de conviver naquela situação. Tem hora que é um ambiente pesado. Parece que tem uma cruz mais pesada do que a que Jesus carregou na Via Crucis sobre nós. E nós perguntamos: Deus, por quê? A vida nossa é assim. Agora, a mesma palavra diz que Deus, em tuas mãos, Ele tem a nossa história escrita. Está em Salmos isso, o qual Ele mesmo escreveu. Porque Deus é aquele que libera o Espírito de vida sobre nós, e quando libera o Espírito de vida, Ele também libera já uma história. Mas nessa história vai ter os momentos, as entrelinhas, os momentos difíceis. Essa história vai ter situações que nos vai pegar de surpresa, e nós vamos falar assim: Deus, e agora? E nós esquecemos que o Salmo 91 fala assim, que aquele que estiver debaixo da sombra do Onipotente, esse aí não vai ser afetado por nada, porque é o Senhor que está guardando ele. Esse vai estar descansando. Não precisa se apavorar, não precisa entrar em pânico, porque a sombra do Onipotente, a cobertura do Onipotente está sobre ele, guardando ele. Mas nós temos dificuldade de lembrar desses versículos que nos ajudam tanto, dessas promessas. Agora eu quero pegar um exemplo clássico, o exemplo de Jacó. Então, Deus, Ele dá vida ao homem, e Ele dá de presente uma história formada, uma bagagem. Ele faz o homem e fala: filho, essa é a tua história, viva ela. E o homem começa a viver. Agora, dentro dessa história, o homem tem a possibilidade de fazer atalhos ou caminhar no propósito divino. E como nós somos bons para fazer atalhos na vida. Gente, nós somos especialistas. Nós queremos fugir da provação. Nós queremos se desviar, em vez de se desviar dos caminhos maus, nós queremos se desviar dos treinamentos divinos para a nossa vida. Mas o caminho mau vem e fala assim: eu vou passar só um pouquinho por aqui, depois eu saio.
Nós somos bons em pegar atalhos que nos levam à morte e destruição. O salmista fala assim: há caminhos para o homem que parece bom, mas leva ele à morte. Nós somos projetistas de atalhos. Então você observa a história do homem, e eu gosto de fazer um paralelo com isso, e eu lembrei na hora de Jacó, e não tem como não lembrar de Jacó. Jacó nasce, Deus tem um projeto sobre a vida dele, formado, tem algo pronto. Agora Jacó era aquele que, ele era bom de construir atalhos, e ele fazia atalhos com mentiras, com trapaças, com várias situações que ele criou para a mãe dele, criou para o pai dele, criou para os irmãos dele. Tanto é que você conhece a história, quando Jacó volta da cidade do seu tio Labão, ele volta para a terra do teu pai, e quando ele está chegando, ele já está chegando com medo, porque ele ia enfrentar uma pessoa que era seu inimigo declarado, o seu irmão Esaú. E a Bíblia fala que ele, quando estava chegando e ia atravessar o vale, ele pensou assim: vou mandar presentes, uma comitiva, que são outras pessoas a cavalo, na frente com presentes ao meu irmão, dizendo assim: olhe, são presentes do teu irmão Jacó, ele quer te presentear. Jacó queria comprar toda a falha, todo o erro, toda a prática errada, pecaminosa, com presentes. E Jacó se parece muito com a gente, porque a gente erra tanto. Eu lembro que eu fiz um curso uma vez no Haggai e falava justamente sobre isso. Nós pecamos em atacado. Nós pecamos, nós falhamos de uma forma grandiosa, todos os dias. E chegamos a Deus e queremos pedir perdão a Ele, também atacado. Nós falamos: Deus, me perdoa pelos meus pecados, mas esquecemos que pecado tem nome, endereço, tem CPF, tem RG. Adultério é adultério, mentira é mentira, fornicação é fornicação, fofoca é fofoca. Pecado tem nome, e a gente fala assim: me perdoa pelos meus pecados. Uau, Deus perdoa todos, sendo que na verdade Deus quer que a gente ponha o joelho no chão e fale: Senhor, hoje eu menti contra o meu irmão, tenha misericórdia de mim, Senhor. Então Jacó se parece muito com a gente, com o crente de hoje, o contemporâneo, aquele que quer resolver tudo numa patada só. Agora, Deus escreve a sua história, Deus escreve a minha história, Deus escreve a nossa história. E o mesmo Deus que escreveu porque tem um destino, tem um ponto B, como diz no coach. O ponto A é onde nós estamos, o ponto B é aonde nós queremos chegar. Essa projeção de futuro é um destino. E Deus tem uma história formada porque existe já um destino. Existe um destino ministerial para mim, para você, existe um destino financeiro, existe um destino familiar, existe um negócio pronto. No mundo espiritual já está pronto. Só que nós somos tão bons em fazer atalhos que nós podemos criar caminhos que nos levam à morte. E parece que está nos levando à vida eterna. A gente tem visto pastores que estão caminhando para a morte, eles pensam que estão caminhando para a vida eterna, mas estão usando a palavra para ganhar dinheiro para ele mesmo. Estão usando os dons espirituais para mercado. Está usando a igreja como uma empresa. Parece que é bom.
como tem cristão dentro da igreja que está usando a igreja para o benefício próprio. E sabe o que é o reino? O reino não é a igreja me dar alguma coisa, é o que eu posso dar para a minha igreja, que é a minha comunidade de fé. O meu serviço, a minha devoção, o meu cuidado, o meu amor, o meu tudo no cristianismo. É o morrer para mim. Quando eu morro para mim, eu não faço nada para mim, eu só faço para alguém que está do meu lado. Então a motivação, ela é o que nos leva ao destino certo. E se a minha motivação está errada, o meu destino está errado. Se a minha motivação está certa, o meu destino é a glória e a graça de Deus, a vida eterna. Mas isso nasce dentro de mim. Jacó estava com motivações erradas. A Bíblia mostra que ele queria atalhos, todas as vezes ele queria atalhos, colocando a mãe numa situação difícil, colocando o pai numa situação difícil, mentindo, enganando o seu pai, enganando o seu irmão, usurpando o lugar do seu irmão de primogenitura, e ele fez uma confusão total. Ei, o projeto Deus já tinha sobre a vida dele, mas ele tentou criar atalhos. Eu quero dizer para você que se aquilo que Deus te chamou, se você tem uma grande promessa, essa promessa no tempo de Deus irá se cumprir. Não crie atalhos, ande pelo caminho certo, ande pelo caminho justo, ande pelo caminho que te leva realmente ao seu destino, à tua vitória, à tua conquista, porque o Deus que te prometeu, Ele é contigo nessa caminhada em nome de Jesus Cristo. Então olha Jacó, ei, você não precisa tomar nada de ninguém, você não precisa se aproveitar de ninguém e se aproveitar de alguém. Você não precisa disso. Você precisa viver a vontade de Deus para a tua vida. Você não precisa ter aquilo que você quer ter, tenha aquilo que Deus quer que você tenha. Porque nós temos vontade de ter tanta coisa e fazer tanta coisa, mas nós nos perguntamos: Deus, o que o Senhor quer para mim? É um perigo quando a gente quer que a nossa vontade seja feita, porque nós não medimos os valores da ética, do respeito, nós não medimos o amor ao próximo. Não, quando a gente quer alguma coisa para nós, interesse próprio, nós atropelamos quem está na frente para conquistar aquilo. Aí o Espírito Santo olha e fala assim: ó, meu filho, não é por aí, está errado, meu filho. Não precisa disso. Eu ia te conduzir até lá com calma. Assim foi com Jacó, ele sai atropelando os processos. A Bíblia fala que ele fugiu. Você já deve ter lido essa história. Ele fugiu para a casa do seu tio porque o irmão dele queria matar ele, porque o pai dele estava com raiva dele, com nojo dele, e porque a mãe estava no meio do rolo também. Virou uma confusão familiar o negócio. Então ele foge para a terra do seu tio, para longe, alguns dias de viagem. E ele viveu lá um total de 21 anos. 3 períodos de 7 anos. Um total de 21 anos, porque tentou fazer atalhos. A gente, todas as vezes que tentamos ajudar a Deus, na verdade nós atrapalhamos a Deus. Quem sabe em 4, 5 anos no processo, Jacó estaria no lugar certo, no momento certo, na posição certa que Deus haveria de colocá-lo. Mas quando atropelamos o processo, nós, lembra do povo de Israel? Eles estavam a 40 dias de caminhada da terra prometida, e os 40 dias viraram 40 anos. Você sabe que é uma pessoa ficar 40 anos andando em círculos, achando que está chegando em lugar algum? E deixa eu te dizer, tem muita gente andando em círculos. Por quê? Porque perdeu o caminho. Esse dia eu estava assistindo Discovery e falava dessas grandes florestas, como a Amazônia, como no norte do Canadá, como em outros lugares do mundo, tem grandes extensões de terra com florestas, com lugares fechados de natureza ainda virgem.
lugares grandes, enormes, de um grande território. E eles dizem, se uma pessoa se perde no meio de um lugar desse, ela pode morrer, com certeza, porque acabará andando em círculo, porque não consegue achar uma direção numa mata fechada dessa. E todo mundo que anda em círculo anda para a morte. Porque se você olhar na Bíblia, aquele povo, a Bíblia fala que nenhum deles chegou na terra prometida. Todos morreram no deserto. Quem anda em círculo anda para a morte. Então fala para o irmão que está ao teu lado, não perca os caminhos que Deus colocou na tua vida. Não entre em atalho. Fala para ele, não faça isso. Atalho não dá certo. Para conquista na vida, nos projetos, nos processos, nós temos que aprender a andar de uma forma talvez mais firme, mais rápida, mais processual. Mas nós não podemos querer pegar atalhos. Não há atalhos para alguém que nasceu e tem que fazer uma faculdade. Não, ele tem que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, nono ano, agora é nono ano que tem agora, né? E faz o segundo grau, e tem que fazer o caminho certo. Não tem como eu pular do primeiro ano para a faculdade. Existe um processo, um caminho para chegar lá. E esse caminho tem que ser respeitado. Em todos os requisitos, você não é contratado por uma empresa para você ser o gerente. É difícil isso acontecer, e eu raramente vejo isso acontecer. A não ser que já existe uma experiência que grita mais forte. Então alguém te contrata porque já existe uma experiência muito alta. Então você é uma promessa de melhoria para a empresa. Mas se você é alguém que está começando a caminhar, você vai entrar no chão da empresa, no lugar mais baixo, como auxiliar, como um funcionário na área de alta produção, na linha de produção. E você vai crescendo gradativamente, coordenador, supervisor, e aí vai crescendo e vai ganhando força, vai se tornando gerente de área, gerente de região, depois gerente industrial, gerente de empresa, depois diretor, e vai crescendo. Porque na vida, tudo que mostra atalho é caminho de morte. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre nome, respeito, nome, né? E tem gente que tem nome de respeito na cidade. Mas quem tem um nome de respeito é porque na caminhada da vida ele construiu isso. E é muito difícil e muito árduo você construir um nome. Mas para você destruir basta um mau testemunho. Você destrói tudo que você construiu. Agora olha para Jacó. Ele estava sem nome, estava numa situação difícil, complicada, estava em perigo porque o teu irmão jurou que iria lhe matar. A tua família já não queria vê-lo, porque ele era como um traidor, um mentiroso, um usurpador, um trapaceiro. Olha a situação que ele se encontrava. E ele sai da terra do seu sogro, e agora quando ele chega no vale de Inom, ele para naquele vale, e a Bíblia fala assim, e ele disse, ficarei eu só neste lugar, e passarei tudo que eu tenho, meus animais, minha mulher, meus bens, para o outro lado do ribeiro. Eles vão atravessar o ribeiro, vão ficar do outro lado. Eu vou passar a noite aqui. Ele falou para as mulheres e os servos, continue indo, porque eu passarei essa noite aqui, a sós. Esse é o momento que a pessoa tem que se resolver por dentro. Por quê? Porque ele sabe de uma coisa, Deus tem uma promessa na minha vida. Agora, uma promessa só se cumpre e só entra no hall de promessas cumpridas quando ela passa pelo processo do caminho certo. Ou seja, tem coisa na nossa vida que nós temos que resolver, senão aquilo que Deus prometeu nunca vai acontecer. Deus está doido para cumprir a promessa. Talvez a data da promessa passou e Deus falou assim, eu queria liberar sobre essa pessoa aquilo que eu prometi, mas o pecado dela me impede. Eu queria liberar aquela bênção que eu falei assim, é tua. Aquele socorro, eu queria liberar. Já passou anos do prazo, mas a condição de vida que essa pessoa se encontra
bloqueia a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa. Não bloqueia o amor, porque o amor não muda. O amor dele permanece o mesmo. Tanto é que permanece, que a Bíblia fala que o Espírito Santo chora por essa pessoa. É porque tem sentimentos. E o Deus não quer perder ninguém, e não quer que ninguém se perca. Mas Ele tem regras no mundo espiritual que regem, dizendo assim, que se eu não estiver dentro do projeto, dentro do caminho, dentro da direção, eu estou fora. E tem muita gente que era para dar dentro e está fora. Porque a pergunta é essa: por que Deus quer comigo? Escute, essas são coisas que oração não muda. Por que não muda? Porque não é oração, é atitude. Tem coisa que não é só atitude, a atitude já foi tomada, é oração. Mas tem coisas que não é oração, é atitude. Deus espera muitas vezes de nós uma atitude. Para quê? Para tomar de volta a direção da nossa vida. Deus quer tomar de volta a direção da vida de pessoas. Mas tem gente que está travando esse negócio. Então olha para Jacó. Ele falou: passa tudo para o outro lado do ribeiro, porque eu tenho algumas coisas para acertar com Deus. Ele sabia. E quando nós temos algumas dívidas espirituais, nós sabemos. Não adianta nós fazer de bobo, nós sabemos, testifica aqui dentro. O tamanho da conta testifica dentro do nosso espírito, dizendo assim: olha, tem dívida, está negativo no mundo espiritual. E ele falou: eu vou ficar só nesse vale, porque eu tenho algumas coisas para resolver com o pai. E ele mandou todo mundo, as mulheres, mandou as crianças, mandou usar as vacas, os bois, os bezerros, os carneiros, e era muita coisa. Ele mandou para o outro lado do ribeiro, falou: me esperem do outro lado, eu vou dormir esta noite aqui. Está na Bíblia. E a Bíblia fala que de repente aparece um homem e começa a lutar com ele. De repente a versão que você tem, a Bíblia fala assim: e apareceu um anjo. Tem versão que diz assim: o anjo do Senhor apareceu, RCA. A NVI fala um homem. Alguém apareceu e começou a lutar com ele. Que negócio de doido, a gente para e pensa, fala assim: rapaz, Deus manda um anjo lá e começa a lutar com ele. Foi, assim diz a Bíblia. E não era uma luta para ver quem tinha mais força, mas era uma luta para ver se aquele que queria a bênção realmente tinha certeza do que queria. O que significa a luta de Jacó? Significa as provações da vida. O que significa a luta com um anjo? Significa um homem, porque Jacó representava a humanidade, e o anjo que lutava com Jacó representava a santidade divina. Então um homem lutando contra o processo de santificação. Como é difícil a gente deixar algumas coisas para trás. Mas tem hora que nós travamos em luta espiritual dentro de nós mesmos. E a pergunta é: ou vencemos essa batalha ou morremos de uma vez. É igual aquela pessoa que está preso num pecado: ou ela vence, ela diz não e a partir de hoje acabou, ou ela se entrega e se rebenta de uma vez. Como diz em Apocalipse: aquele que está limpo se limpe ainda mais, aquele que está sujo se suje ainda mais, porque o Rei da Glória está chegando e ele vai reger com justiça e graça. Tem gente que vai escolher se sujar, mas tem gente que vai querer correr e se limpar. Por quê? Porque Deus espera uma posição nossa, da igreja, do teu povo na terra. Jacó e o anjo lutando. Eu já li uns depoimentos que falam que aqui surgiu a luta do jiu-jitsu, que é uma luta que você rola no chão. Não, vocês estão rindo, mas na verdade isso aí é verídico. Se você viu como eles lutaram, rolando na areia, não foi de murro, foi uma luta de que um segurava o outro, não sai, eu não deixo, e foi um jiu-jitsu, né? Esse negócio é jiu-jitsu. Aí eu não vou entrar nesse mérito, porque nem lutar eu sei.
Mas eu já ouvi isso aí de professor de jiu-jitsu, contou que nasceu com Jacó, ou jiu-jitsu, essa arte marcial. Então veja bem, a luta simboliza isso. Quem vence, o homem pecador ou Deus Todo-Poderoso? Agora, a luta não era uma medição de força entre o pecado e a santidade, não. Mas a luta era o homem pecador lutando contra o próprio pecado dentro dele, para fazer com que aquele que é santo abençoasse e mudasse a tua história. Então não é a luta entre o homem e Deus, mas sim contra o homem e o homem. Porque Jacó lutava contra ele mesmo, a sua própria identidade. E quantas vezes nós temos que lutar com a nossa própria identidade? Por quê? Porque nós olhamos para o nosso nome e ele significa Jacó. E a gente fala assim, mas Jacó não. E a gente muitas vezes prega no encontro com Deus sobre isso. Jacó não, Senhor. É claro que não. Jacó é tudo que traz a sua identidade do passado. Por isso que o tema dessa meditação é Deus muda a história de um homem. Porque o que ele tinha que fazer na vida de Jacó era mudar a história de Jacó. E como que muda a história de um homem? Quando você muda a sua identidade. Porque no teu nome você carrega teu histórico. Antigamente era assim. A família Santos. É porque aquela cidadezinha, naquele vilarejo, todo mundo conhecia os seus santos. E o Senhor Santos é o pai, é o avô, é o representante master daquela família. Então, se eu falava assim, eu sou da família Santos, eu já sabia quem era o pai, quem era o tio, quem era o avô, porque alguém carregava aquele nome como identidade. Se um dos santos quebrasse o princípio do respeito, da honra na sociedade, a família Santos ficou em jogo e mudava toda a história. Então quem resolvia não é aquele que desonrou, mas o próprio maior nome, o pai, o avô, sei lá, o master dessa família, ia chegar diante da situação, ele ia resolver por honra o nome da família. E ele diria assim, o meu filho desonrou a tua família, e eu vim pedir perdão em nome da minha família Santos. Era uma coisa de respeito. Porque tudo era a partir do nome. O nome carregava a identidade da família. Então se o nome fosse sujo, sujava a moral, o nome da família como um todo. Jacó tinha pisado na bola. Ele pecou, ele errou, ele falhou. Existia a necessidade de Deus mudar a tua história. E ninguém maior que Deus podia justificar Jacó. E a Bíblia fala que então esse homem lutava com ele, até que um momento ele falou assim, como que você se chama? Olhando nos olhos de Jacó, Deus sabe como eu e você se chamamos. Mas muitas vezes Deus quer que nós confirmamos a identidade que está em nós. E ele fala assim, eu me chamo Jacó, que significa em hebraico trapaceiro, mentiroso. Eu me chamo Jacó. E Deus ali entra com um projeto de mudança de história na vida daquele homem. O que Deus ia fazer num vale lutar com um homem, mandando um anjo? Se esse homem não estava dentro do projeto de conquista, de vitória, se ele não estava, Deus não estava nem aí com esse homem. Mas Jacó sentiu no espírito dele de ficar ali sozinho, porque Deus já bradou no espírito de Jacó, dizendo assim, ó, Espírito Santo, mantenha esse homem nesse vale, porque hoje nós vamos resolver uma coisa. E ele falou assim, eu não saio desse vale, eu vou ficar nesse vale. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Tem situação que não tem como você fugir. Você tem que encarar ela. Encarar o que, pastor? Encarar tudo aquilo que foi semeado de forma errada. Colhe tudo esse negócio, colhe. Até que essa colheita termine. Mas pastor, eu semeei errado, eu fiz coisa errada, vou ter que colher. Não, colhe logo, colhe tudo. É difícil colher. É difícil colher adultério, é difícil colher contenda, é difícil colher as consequências de tudo esse negócio. Mentira, rolo, trapaceiro, o cara que fez tanta bobagem na vida, depois ele tem que colher isso aí. É difícil colher isso. Mas não tem como escapar da colheita. Colhe, encara os fatos, encara a situação. Administrou mal um negócio, está em crise, agora enfrenta.
Deus é contigo. A promessa de Jesus é o seguinte: eu estou contigo, eu não vou te abandonar. Mas meu filho, eu não vou te tirar do mar não. Eu vou abrir o mar para você, mas tirar você de dentro eu não tiro. Porque tem gente que fala assim: Deus, o mar está aqui, pega e me levanta, eu quero sair voando por cima do mar e passar para o outro lado. Não, não, filho, eu vou abrir o mar, vou fazer um grande milagre. Mas eu não vou tirar você dessa direção, porque o caminho é passar dentro do mar. E tem gente que não quer passar dentro do mar. Então tem situações que Deus não vai deixar você criar atalho. O povo podia ir por Pi-Hairote. Deus fala assim: por Pi-Hairote não, pelo mar e pelo deserto. Mas Deus, Pi-Hairote está ali, eu em 2 semanas estou na terra prometida. Não, não, é 40 dias pelo mar e pelo deserto. Aí o povo falou assim: tudo bem, até o deserto vai, mas quando chegar no Mar Vermelho? É essas perguntas que nos faz ficar questionando Deus. E queremos toda hora criar um atalho. Deixa eu falar para você uma coisa. Deus te tirou um dia de uma cidade e trouxe você para essa cidade. Deus tirou você do meio, prometeu que ia tirar e tirou e trouxe você nesse meio. Deus lançou promessas na sua vida financeira, espiritual, conjugal. Muitas já se cumpriram, algumas estão prontas a se cumprir e outras se cumprirão na caminhada da vida. Mas o que Deus não quer que você faça de forma nenhuma é sair do caminho que Ele te colocou. Caminhe e rumo à promessa daquilo que Deus tem sobre a tua vida. Porque Deus já tem todos os projetos formalizados em suas mãos. Não sai do caminho, não sai da direção. Jacó entendeu que ele precisava parar, resolver e depois eu continuo. Por quê? Porque eu tenho que resolver isso. Gente, tem hora que você tem que falar assim: olha, vou ficar aqui no meio do caminho, não dou um passo para frente e também não vou dar para trás, e nem para o lado direito nem para o esquerdo, porque eu não vou desviar da promessa. Mas eu vou ficar aqui porque eu preciso resolver algumas coisas. Por quê? Porque o que o Deus tinha para Jacó era muito grande. Você lembra de Abraão? O que diz em Gênesis 17:5? Coloca Gênesis 17:5 aí para nós. O que diz em Gênesis 17:5? Lembra de Abraão? O que Deus fala para... Vamos lá, quer ver? Gênesis 17:5. Oh Jesus. Aparece, Bíblia. Oi. Aconteceu que... Ih, minha assistência está pisando a bola. Amém. Está perdoado todo mundo aí em cima. Ih, metade do culto já foi. Olha só, Gênesis 17:5. Você que já abriu aí. Tá bom, eu vou na minha. Escute. Olha o que diz: não serás mais chamado Abraão. Abrão. Não será chamado Abrão. Seu nome será Abraão. Colocaram aí? Ainda não. Tá feio os meninos lá. Não serás mais chamado Abrão. O seu nome agora serás Abraão. E por que Deus, quando quer mudar a história de alguém, a primeira coisa que Ele muda é o nome? Porque, como eu te disse, a identidade de uma pessoa e tudo que ela carrega está no seu nome. Porque o seu nome é a sua apresentação em todos os níveis. No mundo espiritual, no mundo social, no mundo material, o seu nome é a sua identidade como ser humano e ser espiritual. Por isso que quando Deus quer mudar a história de alguém, Ele vai lá e muda o projeto, o nome, porque o projeto está sobre o nome. Jacó era o projeto de um homem falido, destruído, de um trapaceiro, traidor, mentiroso. E a Bíblia fala assim, que depois que ele luta com o anjo também diz para ele: e agora tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel, que significa príncipe.
príncipe ou prevalecedor, quem prevaleceu. Escuta, Deus muda a história de alguém mudando o nome, para mudar a identidade, para mudar o destino, para mudar o projeto. Porque quando o homem sai do caminho, ele pega o homem e põe de volta no caminho. E ele fala: filho, o seu caminho, a tua direção estava errada. Desde quando você nasceu eu tinha um projeto e você andou em outro projeto. Então eu pego você agora, coloco no destino verdadeiro que eu tracei sobre a tua vida. É isso que Deus faz. Foi isso que ele fez com Abraão. Abraão tinha vivido todo o processo da promessa, chamado por Deus, saiu da terra de Ur, foi para a terra de Harã, e ele e toda a tua família, o seu sobrinho que foi junto, cresceram, desenvolveram, estavam enricando e ficando rico, e assim diz a Bíblia. Quando de repente Sodoma e Gomorra é destruída, você deve ter lido isto, mas ele envelheceu. Ele chega com mais de 90 anos de idade, e a pergunta é: cadê a promessa? Não se cumpriu. Cadê a promessa, Senhor? O Senhor falou que eu seria pai de multidões, ia ser um homem próspero, com uma grande família. Minha mulher é estéril. Abraão tenta dar uma mão para Deus. Você sabe da história, se dentou com Agar, teve um filho chamado Ismael. O homem depois virou um problema na família de Abraão, porque toda vez que nós queremos ajudar a Deus, nós atrapalhamos de fato. Queremos criar atalhos, nós estamos bagunçando o projeto e criando caminhos alternativos que não era para ser criado. Agora chega uma situação que agora o anjo reaparece e vai relembrar. Por quê? Porque nós somos bons de esquecer a promessa, né? Então, quando eu vindo para a igreja, eu estou vindo para a igreja para quê? Esquecemos que Deus prometeu que ia ser grande, pai de multidões, homem de Deus, um grande nome, uma grande família. Nós esquecemos disso. Eu estou indo para a igreja. Aí entra aquele espírito de religiosidade. Eu vou só para ir. E não temos mais sentido. E o tempo passa, a gente vai envelhecendo e esqueceu que existe uma promessa. Mas de repente, acordamos, despertamos para a vida e lembramos que um dia Deus falou: serás pai de multidões. Pai de multidões. Mas Abraão tinha esquecido disso. Então o anjo vem de novo e vem relembrar a promessa. Se você pega o anjo falando com Abraão, ele está relembrando o que ele já tinha dito lá na terra de Ur dos Caldeus, quando ele estava saindo da terra. E o anjo repete de novo, porque passou quase aí 50 anos e Abraão não tinha visto nada. De repente o anjo vem e fala: e serás pai de multidão, e a sua geração será tão grande como a areia do mar, e fala uma promessa linda. E Abraão olha assim para ele e diz assim: mas eu estou com mais de 90 anos. Minha mulher Sara está com 90, beirando 100 já. Ela já não tem um fluxo normal das mulheres. Como que ela vai ficar grávida? Como que eu vou ser pai de um filho, sendo que isso nunca aconteceu? E nós somos bons para esquecer tudo isso. E quando a promessa vem, nós se achamos incapazes de recebê-la, dizendo para Deus que não dá mais tempo, se agora acontecer aquilo que era para acontecer. E a Bíblia fala que Sara engravidou e ganhou um filho, Isaque. E o nome foi Isaque porque quando o anjo falou a promessa, ela ria tanto, que o nome do menino se chamou Isaque, que significa em hebraico riso. Que coisa de doido. Mas o que eu quero dizer para você, para nós encerrarmos essa mensagem, é que Deus tem um projeto na sua vida e Ele não esqueceu desse projeto. É que Deus tem uma história formada na sua vida, Ele não esqueceu de nada. Mesmo que você está passando o momento mais difícil da vida, mesmo que pareça que você está no Val de Jaboque, ou você está numa zona de destruição, no deserto da vida. Ei, eu quero dizer para você que as promessas não mudaram, que as promessas não morreram, que Deus não se calou, Ele ainda está cuidando para cumprir cada palavra que saiu da tua boca um dia sobre a tua vida. Ele vai cumprir sobre você, sobre os seus filhos, sobre a tua geração, tudo aquilo que Ele prometeu,
e você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, porque Deus não é homem para que minta, e da boca dele só sai verdade. Mas é preciso permanecer no caminho. É preciso continuar acreditando, porque não é a minha, mas é a vontade dele que se cumpre todos os dias na minha vida. Quando eu quero o que acontece hoje, eu estou querendo dizer, não estou nem aí com a tua vontade, Deus, eu quero a minha. Então não é a minha, é a dele. É ele que dirige a minha vida, não sou eu. É ele que comanda os meus desígnios da vida. Não sou eu. Senão eu seria Deus. Mas ele é Deus. E o nome Deus em grego significa aquele que é superior. Ele é Deus, que vem da palavra Theos, aquele que é superior e tem domínio. Eu não sou ninguém, eu sou inferior. Então é ele que deve dominar a minha vida. E eu devo se sujeitar a ele, dizendo, seja feito a tua vontade, porque eu sei que as suas promessas não são mentira, elas vão se cumprir todos os dias. E não saia do caminho. Não saia da direção que Deus te colocou. Não saia da posição que Deus te colocou. Tem gente que abandona a posição, saindo, se distraindo com tantas coisas, sendo que Deus falou, filho, cuida disso aqui, olha. Cuida desse ministério infantil, cuida do ministério do louvor. Filho, cuida dessa célula, cuida dessas pessoas. E ele se distrai com outras coisas. Não se distraia. Continua na posição que Deus te colocou. Olha para Sansão. Olha para a mulher de Ló. Olha para esse povo. A mulher de Ló olhou para trás, não olha para trás, olha para frente. Sansão foi colocado como juiz e virou um prostituto, e foi humilhado, virou um palhaço na mão dos inimigos. Foi levantado para ser libertador e se tornou um nada. Porque saiu da posição. Deixa com que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Moisés foi chamado para entrar na terra. No momento de distração, ele bateu na pedra. Ele desobedece Deus, feriu diretamente a honra e a santidade de Deus, desrespeitando o eterno, o todo-poderoso. E ele falou assim, pois você não vai entrar mais na terra. Eu te amo, Moisés, mas você não vai entrar mais na terra. Perdeu a minha promessa. E nós estamos muitas vezes perdendo promessas por questões banais. Deus te chamou para ser grande, você crê nisso? Deus te chamou para ser pai de multidões, você crê nisso? Para ser próspero nesta terra e na cidade de Nova Mutum, você crê nisso? Deus te chamou para ser empreendedor, empresário ou um funcionário de sucesso neste lugar, você crê nisso? Deus te chamou para ter um grande testemunho, um grande nome a zelar nesta cidade, nesta comunidade, um ganhador de almas em potencial, você crê nisso? Aleluia, se coloque de pé, querido, que nós vamos orar então neste momento. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Se o Ministério do Louvor puder me ajudar e tirar essa música aí, que agora vai dar sono, né? Me ajuda aí, gente. Agora não é momento de fazer clim, 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 não. Agora vamos para cima. Agora é soar os tambores e ir para a guerra, não é? Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. E Deus é com a gente. Vai dar, opa, agora vou cair nesse degrau aqui. De repente eles apagam a luz, eu não entendo. Esse povo é tudo doido, essa igreja, mas amém. Deus abençoe vocês. Eu estou aqui, de repente ele apaga a luz assim, eu fico no breu, eu não sei onde eu estou mais. Mas está todo mundo perdoado, vamos para cima. Eu quero que você apresente diante de Deus a promessa que um dia foi lançada sobre a tua vida. Quero que você fale, Deus, essa promessa foi lançada, Pai. Eu espero na posição que o Senhor me colocou. Eu não vou sair do caminho, eu não vou sair da direção. Eu não vou desobedecer o teu Espírito, mas eu vou caminhar na proposta do teu Espírito. Eu quero orar por você, querido, que tem promessa. Pastor, não tenho promessa não, sou um Zé Ninguém, a banda está lascado, então não posso fazer nada por você. Mas não tem um que não tenha promessa, querido. Você sabe que você tem. Você sabe que você não nasceu à toa, não. Não foi coincidência. Você viu aquela história daquele pastor que o pastor Pedro Paulo falou do testemunho dele do livro? Filho de uma mulher que tinha problema, que
bobada da cabeça, ela tinha problema. A irmã dele foi estrupada por 6 homens, nasceu uma criança desse estrupo. E essa criança, esse homem que dá um testemunho fora do comum, transformador, que tem transformado a vida de muita gente no Brasil. Eu fiquei doido para trazer esse homem aqui, eu quero conhecer esse homem. Que história linda. Meu irmão, até numa coisa tão horrenda como essa, Deus monta um projeto, fala, agora tem um projeto pronto aqui, ó. Por isso que ele falou, aonde abundou o pecado, superabundará a graça. A gente vai ver graça. Onde tinha desgraça, vai ter só graça agora, em nome de... Porque é assim que Deus faz, Ele superabunda. Se teve uma medida de pecado, agora Deus dá uma super medida de graça. Ele fala assim, olha, isso aqui vai cobrir tudo. E vai mudar a história de pessoas. Eu quero orar com você. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa, levanta ela para cima. Vamos fazer uma oração forte, querido. Eu acredito em grande promessa que Deus tem aqui sobre pessoas aqui nessa noite. Isso, pode fechar aí, pode fechar o corredor. É igreja unida de mão dada. É bonito esse negócio. É bonito esse negócio. A igreja unida de mãos dadas. Porque nós somos um só povo. E nós vamos orar neste momento. Apresenta para Deus. Apresenta o seu sonho. Se tem um sonho dentro do teu coração, eu creio que esse sonho foi gerado primeiro pelo Espírito Santo em você. Ele não veio do nada. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo soprou em você para que você sonhasse em ser alguém, para que você sonhasse em ser alguma coisa forte nessa terra, que impactasse vidas e pessoas. Ele é a razão do seu viver. Jesus é a sua força. Jesus é quem está ao teu lado, te dando suporte, força e graça todos os dias, para você vencer todas as batalhas que você tem enfrentado. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinha nessa caminhada. Ele está do teu lado. Ele está trabalhando nesse casamento que parece que está acabando. Não está acabando não. Jesus vai mudar essa história em nome de Jesus. Ele é Deus. Ele está trabalhando nessa vida financeira que está frustrada. Vai mudar esse quadro financeiro. Ele está trabalhando nessas emoções que estão abaladas. Ele vai fortalecer as suas emoções. Ele é quem muda a história do homem e da mulher. Não há doença que vença o poder do nome de Jesus. Não há potestade e principado que possa contra o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Se você acredita que tem uma promessa sobre a tua vida, comece a orar agora. Se você acredita que Ele te chamou para ser alguém nessa terra, ora agora. Vai sentir a presença do Espírito Santo neste lugar, tocando em pessoas já, tocando em pessoas já, tocando em vidas já, transformando histórias. Deus vai tocando naquele marido que não quer vir para a igreja, pode deixar, Ele está fazendo essa obra. Ele está lá trabalhando na vida dele. Ele está trabalhando naqueles filhos, nos filhos. Ele não vai deixar com que ele se perca, pode ficar tranquila, mulher. Ele está cuidando da tua casa. Ele está cuidando da tua vida, da tua saúde. O Espírito Santo está neste lugar. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Eu quero mais da tua graça. Eu quero mais da tua graça, do teu poder. Deus confirma promessas nessa noite. Confirma promessas nessa noite. O Senhor falou que ia ser pastor. Aquele homem não está perdido, ele vai ser um pastor. Ele vai ser pastor, aquele homem. Aquela mulher
Não, ela não está perdida não, ela não está desviada não. Deus está esperando um tempo se cumprir. Ele vai trazer ela de volta. Os seus filhos não se perderam, há uma promessa sobre eles. Ali tem profeta, ali tem homem de Deus, ali tem mulher de Deus. Nenhuma promessa vai cair por terra. Tabacada na baixeira, bacoderebaca. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Vai confirmando em vidas aqui promessas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, como o rio, como a graça, como o rio, vai derramando o teu poder sobre o teu povo. Ei, na macaxá, na balacada, na sala, bacana, macaxê. Fortaleça, 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 fortaleça. Fortaleça. Fortaleça, fortaleça. Não deixe que se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas se mantenha na promessa do Deus vivo, na promessa do Altíssimo, na promessa do Todo-Poderoso. Deus está trabalhando ao seu favor. Oh! Ei, calabaxere, madalacada, ladalaxe. Acredite! Ei, calabastorerê, calabacaxei. Declara bem alto comigo assim: Senhor Jesus, eu tomo posse de todas as promessas que o Senhor mesmo lançou sobre a minha vida. Eu creio que todas elas irão se cumprir no tempo determinado do Senhor para a minha vida. Eu tomo posse em nome de Jesus.